bom dia. Bom dia. Quem não quer uma saúde de ferro? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer uma saúde de ferro, né? E quem quer uma alimentação reforçada, uma alimentação saudável, eu também. Você também? Claro, também. Todo óbvio. mundo quer. Então tá todo mundo no programa certo e também certamente com a companhia certa, a companhia perfeita. Hoje nós temos 3 convidados para falar sobre esse tipo de alimentação reforçada com ferro. Quem participa hoje conosco, doutora Ana Escobar, nossa consultora, pediatra. Sempre bem-vinda, doutora. Bom dia, doutora Ana. Bom dia a todos, bom dia, Fernanda e Flávia. Bom dia. Do outro lado da doutora Ana, a Tânia Rodrigues está sempre conosco aqui, nutricionista. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, bom dia, Fernanda, bom dia, Tânia. Flávia. Bom dia. Do outro lado da doutora Ana, o químico Luiz Fernando Pereira, também conhecido por todos os alunos como Químico Legal. Sempre bem-vindo também. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Flávia. Tudo bom, Luiz Fernando? Tudo bom? Pois é, gente, esse time de especialistas vai nos ajudar a saber tudo sobre ferro. Doutora Ana, começo com você. Vamos lá. Por que o nosso corpo precisa de ferro? Gente, ferro é fundamental. Por quê? Porque o ferro, ele é importantíssimo para a hemoglobina, que é quem transporta oxigênio. É exatamente assim, ó. Ele é parte fundamental da hemoglobina, é como se fossem as rodas de um caminhãozinho. Graças ao ferro, a hemoglobina pode andar pelo organismo, transportando o oxigênio para todos os tecidos. Então, sem ferro, não tem transporte de oxigênio legal. Professor Luiz Fernando, quando a gente pensa em ferro, a gente pensa nessa tabela periódica que está aí, né, na bancada onde vocês estão. A gente pensa também numa barra metálica de ferro normal e também, por exemplo, numa panela de ferro. Mas existe o ferro também em outras apresentações. Sim, a gente tem basicamente 3 tipos de ferro. A gente tem o ferro metálico, o ferro elementar, que digamos é o mais cotidiano assim pra gente, mas tem também os sais de ferro. Eu tenho até alguns aqui, que é a forma ferro 2 que a gente fala, tá um pouquinho alterado, perdeu 2 elétrons. E o ferro 3, que está um pouquinho mais alterado, eles são encontrados em alimentos diferentes, mas todos eles têm essa função de virar o ferro, que é o essencial para a formação da hemoglobina, como a doutora Ana falou. A gente tem uma pergunta aqui, vamos ver quem quer conversar conosco. Olha só, Glauciane, de Aracaju, qual a quantidade diária de ferro a gente deve ingerir? Pergunta para Tânia Rodrigues. Então, Tânia. Essa variação de quantidade de ferro depende da faixa etária. Meninas e meninos têm diferenças também em relação às suas necessidades. No geral, a gente poderia já simplificar entre 10 e 15 miligramas de ferro por dia. As mulheres precisam mais de ferro por causa da menstruação, que elas acabam perdendo. A gente pode conciliar isso em conchas de feijão, por exemplo? Pode, claro, e é exatamente isso. Mulheres, porque na sua fase ainda que menstruam, perdem mais ferro, ou estão gestantes, ou estão amamentando. Situações especiais exigem um pouco mais de ferro também no organismo. E por isso a gente tem que aumentar a ingestão de alimentos fontes de ferro. Ô, Tânia, tem mais uma pergunta da internet. Vamos dar uma olhada de quem é? É a Arielle, de Paulo Afonso, na Bahia. Agora eu vou com a doutora Ana. Como a gente sabe que tem anemia? Então, a anemia, gente, às vezes ela é silenciosa, ela se manifesta assim, um pouco de cansaço, todo momento do dia a gente está cansaço, principalmente a gente tem assim uma certa palidez nas mucosas, abre o olho assim dentro, essa parte que está vermelha está bem mais clarinha, na palma da mão também. Abrir e fechar a mão, tem um teste que a senhora já Também ensinou tem, aqui. isso, abre assim, normalmente aqui, olha, na palma da mão das pessoas que têm anemia, fica branquinho, não fica com essa cor vermelha. Abrir, a gente fecha, a senhora ensinou, né? Fecha a mão isso, e abre. Abre e aí, olha, o rubor tem que voltar mais ou menos em 3 segundos, Tem tá que vendo? voltar. Isso, em 3 segundos. 1, 2, 3, olha aí, ó. Abriu. Fecha, abre, olha aí, tá vendo? Vai colorindo tudo em 3 segundos, a mão fica vermelhinha. Na pessoa que tem anemia, demora mais tempo, a mão fica mais branquinha, né? Tá? Então, esses são os sinais mais claros que a gente tem de anemia. Em criança, às vezes a dificuldade escolar é um sintoma importante de anemia também. Professor Luiz Fernando, vamos falar um pouquinho desse ferro metálico. Onde é que ele está presente? O ferro metálico são as barras de ferro mesmo, que a gente tem cotidianamente, assim, materiais da construção civil, para fazer uma ponte ou para fazer uma panela. Esse é o chamado ferro elementar, químico gosta de chamar de ferro 0. Agora, ele está presente nos cereais? Então, curiosamente, a gente consegue normalmente, mas tem que saber procurar muito bem. Se a gente procurar muito bem alguns resquícios desse ferro elementar, a gente acaba encontrando um pouquinho, sim.
esse ferro que a Flavinha bateu aqui, ó, olha, esse elementar aqui, ele está presente, como o professor Luiz Fernando disse, está nos alimentos, mas tem que procurar bem. E para procurar bem, uma coisa muito difícil de encontrar, a gente destacou a nossa repórter Natália Ariede com o químico bacana para encontrar o ferro nos cereais, por exemplo. Será que eles encontraram? Bem-Estar veio para um laboratório de química. Nós estamos aqui com o professor Luiz Fernando e trouxemos vários cereais, desses cereais que a gente costuma tomar com leite, para fazer experiências. A gente quer encontrar o ferro que está aqui. Esses alimentos são enriquecidos com ferro, né, professor? São, sim. E como é que a gente vai fazer para achar esse ferro? A gente vai usar o superímã. O superímã. Por que ele tem esse nome? Porque ele é super. Ele é um super ímã. Se tiver ferro por perto, é o material que a gente precisa usar para encontrar. Nas embalagens desses cereais, na tabelinha de informação nutricional, as empresas informam que uma porção como essa aqui, ó, 30 gramas de cereal, cerca de uma xícara de chá, contém pouco mais de 3 miligramas de ferro, de tipos de ferro. É o correspondente? É uma quantidade muito pequenininha, né? Olha como é pouquinho, né? Esse é um tipo de ferro, né? Existem algumas espécies de ferro. Essa espécie elementar a gente tem quase nada, né? É. Muito pouco. Mesmo assim, a gente vai tentar achar esse ferro nessa porção. Como que é a primeira experiência, então? Então, imagina, como é pouquinho, a gente tem que procurar mesmo. É um trabalho de detetive. É um trabalho para o superímã. O superímã é muito mais potente do que os ímãs que a gente costuma ter em casa. É capaz de atrair partículas minúsculas de ferro. Para nossa primeira experiência, colocamos flocos de milho para boiar na água. Se alguém aqui tiver um pouquinho mais de ferro, algum floquinho do cereal, ele deve dar uma resposta à aproximação do ímã. Começou a movimentar. Essa movimentação é a atração magnética da presença do ferro passando o superímã por perto. Se a gente tira, olha só, a gente tira, o movimento para. Então alguém aqui tem um teor de ferro suficiente para dar resposta positiva à atração do superímã. Vamos fazer mais uma experiência, então? O que a gente vai fazer agora? Nossa, a próxima é um desafio. Essa é muito mais difícil. A gente vai tentar extrair um pouquinho de ferro daquela amostra mesmo, daquela porção. Agora misturamos o cereal com água para bater no liquidificador. Suco de cereal a gente tem aqui. Não sei se é gostoso, não. O químico coloca a mistura com água e cereal batido num saquinho como este, que dá para fechar. Ele tira o máximo de ar possível do saquinho antes de vedar. O superímã entra em ação de novo, em busca do ferro no cereal. Olha lá. Olha lá, os pontinhos pretos. Estou conseguindo fazer eles me seguirem aqui, como peixinhos, seguindo a mamãe. Tá aí o ferro na papinha de cereal. Ferrinho na papinha de cereal. Opa, olha lá, é só afastar e ele se esconde. E ele aparece. Muito legal. Muito legal, né? Não acabou, não. O próximo desafio é jogar um superímã dentro da mistura. Mexe, mexe. Olha aí as partículas de ferro grudadas no ímã. Mas você deve estar aí se perguntando, se a gente come o ferro desse jeito, o que acontece com ele dentro do corpo? Será que não faz mal? Agora a gente vai fazer mais uma experiência para tentar visualizar, né, como é que esse ferro é processado dentro do organismo. O que acontece com ele lá dentro do corpo? Ele vai para o estômago. Essa experiência não dá para repetir em casa, gente, é perigoso. Primeiro, o químico coloca no tubo de ensaio uma porção bem pequena de ferro que corresponde à quantia presente em uma xícara de cereal. Depois, joga uma solução de ácido clorídrico, semelhante ao suco gástrico do nosso estômago. E logo a gente percebe uma reação química. Alguns minutos depois, mais ou menos uns 10 minutos, né? Agora tá amarelinho, né? Isso. Pode pegar. Mostrar? Fica amarelo esverdeado. Isso é um sinal importantíssimo, tá? Aqui que tá o pulo do gato. Isso é sinal de que o ferro se transformou num íon de ferro.
que é um íon de ferro? O íon de ferro, o íon, ele tem mobilidade. O íon vem do latim, viajante. Então, na hora que ele vira íon de ferro, ele tem mobilidade no organismo para passar pelo intestino, por exemplo, para finalmente chegar na função dele, que é formar uma hemoglobina. Então, na forma de íon, ele tem essa flexibilidade. E nos alimentos, os aditivos de ferro, como os cereais e outros alimentos enriquecidos com ferro, também tem esse íon de ferro. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim foi muito curioso saber que o cereal tem esse ferro metálico, que a gente já viu ali na explicação que ele não faz mal para o nosso estômago, né? A gente tem aqui os 3 tipos de ferro, o ferro metálico, o ferro que está presente, o ferro dos animais e o ferro dos vegetais. Agora, vamos mostrar, Tânia, quais são os alimentos mais ricos em cada um desses ferros? Claro, só lembrando que nos vegetais a gente tem também uma composição um pouco diferente daquele ferro que estão na origem animal. De origem animal, a gente tem uma absorção e uma produção de hemoglobina muito mais rápida e muito mais eficiente. E essa reação química também é necessária para os ferros que vieram do solo nos vegetais. Ô, Tânia, vamos só ver, já que a gente viu esse ferro, enquanto ferro mesmo, metálico, correndo atrás do superímã, só pedir pro Luiz Fernando mostrar pra gente a apresentação desse ferro nos vegetais, essa forma química os chamados dele. íons, né, Fernando? A gente tem, eu preparei 2 soluções. Aqui tem o chamado ferro 3. Esse é o ferro basicamente dos vegetais. Embora ele venha do vegetal, a gente pode até achar que ele possa ser verde e tal. Não funciona essa conexão, não, porque existem outras coisas interferindo. O ferro 2, que é o das carnes, né? Ele é mais esverdeado. Não tem nada de verde. Então, quer dizer, não tenta fazer essa conexão, não, que ela não é possível. Você tem esse ferro em pó aí? Não, aqui não tem o ferro Aquela pozinho ali, colherzinha Mariazinha. Não, esse... Ah, tá, entendi. É esse aqui, ó. Temos sim. É. Temos. A gente tem, antes de dissolver na água, esse aqui a gente chama de sal de ferro 3. Eu dissolvi na água já. Que é o dos vegetais. Esse é o dos vegetais, basicamente os vegetais. Que tá, então, ele tá um pouquinho alterado em relação ao ferro, que é o ferro que faz parte da hemoglobina, que é o ferro 2. Dos animais. Que é o dos animais. Esse é o ferro 2, não sei se dá pra ver bem. É verdinho. É mais verdinho, né? A solução do ferro 2 é mais verdinha mesmo. Você vê como a química é curiosa. Tá vendo? E olha, você quer ver? Tudo isso, gente, é super importante. Por quê? Porque essa forma de ferro é isso que está aqui, ó. Tá vendo? Ó? É ele que vai ser importante para a hemoglobina. E isso aqui é o oxigênio, olha aí, ó. Então, tá vendo? Ó? É isso aqui que vai transportar oxigênio para todos os nossos tecidos. A gente não vive sem oxigênio. E portanto, a gente não vive sem o ferro. Vamos ver então quais são os campeões E a questão do da ferro cor nos também é vegetais. muito interessante, porque a despeito da beterraba ser vermelha, também não é a melhor fonte de ferro. A gente tem outras melhores fontes de ferro aqui. Então, dos Vamos animais começar com os primeiro. animais. As melhores fontes de ferro, pela quantidade e pela quantidade de absorção, facilidade de absorção, Vamos no estão... terceiro lugar. Vamos fazer um suspense, lógico. Tânia. Primeiro vamos apresentar as nossas fontes de ferro aqui, Claro. as proteínas animais. Peixe, carne bovina, frango, fígado bovino e fígado de galinha. E a gema acho de que todo ovo, mundo né? sabe. E a gema de ovo, é verdade. Acho que todo mundo sabe qual é a melhor fonte, mas vamos colocar então do terceiro para o segundo. A terceira melhor fonte, vou deixar aqui, será que vai cair? Em terceiro lugar, então, é a gema de ovo. Isso. Para essa quantidade de ferro, perto de 6 miligramas de ferro, nós precisamos de 3 gemas grandes ou 4, 5 gemas pequenas. Não é apenas uma gema. Tá. Isso o que por dia? É um dia? Se eu fosse Que é essa consumir quantidade que você tá diariamente falando. aquela Tá. quantidade de 6 miligramas, né? Lembrando que no mínimo precisamos de 10 miligramas de ferro por dia. Segunda boa fonte de ferro, acho que também todo mundo já sabia, fígado bovino. Fígado é uma excelente fonte de ferro, todas as mães sabem. Todo mundo colocam, sabe, é isso. Introduzem fígado nas papinhas das crianças. Pode pôr como uma ótima cebolinha fonte. bem fritinha assim, Não junto é? com o fígado. Nossa, minha mãe me deu tanto bife de fígado. Tenho certeza que todo mundo tem histórias para contar com bife de fígado. E estavam certas, são a melhor fonte de ferro, uma das Isso. melhores fontes de ferro. Mas tem uma melhor. Pois é, que não é consumida tão frequentemente, mas é melhor pela quantidade. Então vamos lá, em primeiro lugar, Fígado de galinha. fígado de galinha. Um fígado de galinha grande
tem uma quantidade maior de ferro do que um bife de fígado bovino, né? Então não é tão frequente o consumo. Vale também o consumo de carnes vermelhas em geral, para que a gente também complete a quantidade necessária de ferro por dia. Esse ferro presente nas carnes e também na gema do ovo, ele é absorvido imediatamente? Sim, e com a explicação do professor, essa daqui é a maneira mais fácil e mais aproveitável pelo organismo para produzir a hemoglobina, né, doutora Ana? Exatamente, gente. Então, olha, já fica a dica aqui, tá vendo? Olha, fígado de galinha, campeão do ferro. Quem come o fígado de galinha não precisa comer todo dia, né? Porque até enjoa. Lógico. É bom variar um pouquinho a dieta, mas comendo fígado de galinha, fígado de boi, a gente tem uma alimentação muito rica em ferro. Ninguém vai ter anemia. Então, dica do bem-estar, né, doutora Ana? Dica do bem-estar. Acrescente o fígado de galinha e o fígado de boi na sua alimentação. Uma vez por semana, Flavinha. Uma vez por semana. Uma vez por semana, beleza. Então, Boa vamos dica. ver agora os campeões de ferro nos vegetais? E como o nutricionista adora também incluir vegetais na dieta, para ter uma dieta balanceada, a gente vai completar a quantidade de ferro, então, com as melhores fontes de ferro dos vegetais. Então, da mesma maneira, vamos para o terceiro lugar. Posso só te perguntar uma coisa? Claro. Você daria o primeiro lugar para o feijão? Muita gente, quando a gente pensa em ferro, a gente pensa em feijão. É verdade, é verdade. Não. Porque eu daria. Não. Eu sempre achei que o alimento mais rico em ferro era o feijão. Eu tô perguntando. Eu acho que por causa dos hábitos alimentares, né? A gente vai mostrar aqui um grande campeão de ferro, mas que há pouco tempo faz parte da nossa... do nosso hábito alimentar. Na verdade, o feijão é mais comum, é uma boa fonte de ferro O também. feijão a gente já mas mostrou não é aqui, a Tânia. maior Ele é fonte. super campeão em um tanto de Tanta coisas. Por coisa. isso, talvez a Flávia tenha dito. É o primeiríssimo Você lugar. achou? Você Claro, achou? o feijão já Eu não ganhou, sei, acho eu que cresci 13 achando. medalhas aqui no bem-estar. Não, mas ele vai ganhar uma medalhinha também. Mas com relação ao ferro, vamos lá. Bom, então, em Qual é a relação ao posição? ferro... Qual é a posição do feijão? A medalha de bronze. deu Tá pódio. bom, Opa, feijão. deu pódio. Grande campeão do Ótimo. bem-estar, medalha de bronze. Mais Então, uma. feijão é bom para muita coisa. Proteína vegetal, fibras, tem outros minerais também, tem ferro também. Como ele é consumido diariamente no hábito do brasileiro, vai completar a quantidade de ferro que tem Tânia, de origem animal. Eu daria a medalha de prata pra couve mineira, partidinha, aquela taiadinha, sustada na gordurinha, assim, só pra tirar, aquele só assim, dá um susto nela. E aí põe na gordura na frigideira e Você está tira. dizendo comer um tacho de couve. Não, mineira, né? Você pega um é pra maço. família toda. Por quê? Porque a gente está comparando com quantidades que costumamos consumir diariamente. Então, aqui no terceiro lugar do feijão está para uma concha de feijão, que sim. é uma porção. Se eu comer a panela inteira de feijão, provavelmente Sim. vai ser maior do que da carne bovina. E a couve também. Então, aquela quantidade de couve mineira assustadinha ali tem pouco ferro. Então ele não acertou, Tânia. Não ganha a medalha de não, prata, não. a couve. É uma delicinha, vai ficar aqui, mas não é a grande companhia. Quem é o A nem eu medalha de acertei, nem você prata. acertou, Fernando. Não. Quem é o segundo lugar? Não sei se você vai gostar. Vai ter que comer um pimentão inteiro. Ei, nossa senhora. O pimentão. Então é muito rico em ferro. Lógico que teria que ter uma quantidade também bastante grande. Não dá pra comer só um pedacinho de pimentão só pra E o enfeitar o prato pimentão de é salada. aquele tipo de comida que nunca vem sozinho, né? Você tem sempre amigos, tá sempre acompanhado. Ninguém come um pimentão moída. sozinho, tipo, igual uma maçã, Tanto faz o né? pimentão verde, vermelho ou amarelo? O verde tem verde. mais. Isso, o verde tem mais. Mas pimentão Pimentão recheado verde. é gostoso. Muito bom. Bom, Carne carne moída moída. que tem Carne fonte de moída tem ferro. ferro. Muito Olha, bom, combinação aí sim. ótima. É Nós isso estamos aí. saindo receitas pro almoço aqui. Ótimo. Vamos para o primeiríssimo lugar? Não é só couve, Fernando. É outra coisa muito boa que ela Flávia ficou satisfeita. Isso, Vou Flávia. comer Então, essa tigela no final do programa. só metade já tem 12 miligramas de ferro. Meia tigelinha ali já tem uma quantidade bastante razoável de ferro. Lembrando de novo que é um ferro que não tem a mesma facilidade de absorção e aproveitamento pelo organismo como o dos animais. Mas a gente consegue melhorar essa absorção. né? É Açaí, isso aí. muito bem. Pergunta da internet agora. Quem quer conversar conosco? Ana Carolina de Sorocaba, aqui em São Paulo. É verdade que ao ingerir a vitamina C, a absorção do ferro é maior? Exatamente Agora o que a vamos gente lá. ia completar agora. Como o ferro de origem vegetal não tem a mesma disponibilidade e aproveitamento do organismo em relação à produção de hemoglobina, a gente precisa, então, juntar vitamina C, alimentos, fontes de vitamina C, para que eu tenha melhor absorção
e um processo químico de tal forma que a gente aproveite esse ferro para a formação da hemoglobina, então. Nós falamos de couve, falamos de absorção, tô lembrando da laranja na feijoada, que é indispensável. Olha que combinação boa, né? Isso. Lógico que o objetivo da laranja habitualmente não é para isso. É para ser digestória, a laranja aumenta a produção de ácido clorídrico, tem fibras que vão ajudar um pouco na digestão. Mas é uma boa companhia pelo lado nutricional, porque tem vitamina C, e aí a gente aproveita melhor o ferro do feijão preto e das carnes também. Só Tomar uma dúvida. limonadinha, né, Ah, com- desculpa, doutora Ana. Imagina, É que eu ia desculpa. perguntar se tinha que ser, essa combinação tinha que ser na mesma refeição. Perfeito, perfeito. Então, se o limão passar a ser um tempero para salada, se a laranja, o limão passar a ser um suco de acompanhamento da refeição, o isso abacaxi aí. passar a ser um acompanhamento também, seria perfeito, junto com a refeição. A sua Exatamente. limonada, doutora É, a Ana. limonada que eu ia falar. Adoro a limonada com a Segunda refeição. dica. Não é? Limonada. Segunda dica. Limonada com a refeição. Ótimo, as combinações perfeitas, a gente sabe na prática como é que isso é feito, porque a laranja combina muito bem com a feijoada, mas quimicamente o nosso Luiz Fernando vai explicar pra gente por que isso funciona, né, Luiz Fernando? O segredo está na química, como sempre, né? A vitamina C da laranja, do limão, ela chega naquele ferro 3 que a gente viu e meio que corrige, sabe? Fala, olha, você não tá bem como você devia ser para formar o ferro da hemoglobina. Então, Rola uma química entre... exatamente, rola uma química entre eles, fala, eu vou te corrigir, você vai ficar Você mais tava bonito, precisando mais disso. adequado. Por exemplo, como é que acontece isso? A gente pode ver em 2 experimentos. Quem que vocês querem ver antes? A gente pode ver os que envolvem o ferro e a gente pode ver aquele que tem Aquele mágico, Aquele mágico. aquele Mágico, vamos ver o toque mágico? mágico. Ah, já que a gente tá falando de vitamina C, É isso aí. a gente podia vamos lá. começar com a No experiência da mágico. vitamina C. Vamos lá. Então, ó, aqui é só esse experimento, ele tem como objetivo mostrar que a vitamina C, ela chega alterando mesmo as estruturas. Vamos Ela pegar faz aqui. mágica, né? Ela faz mágica. Química e mágica sabe que tem Chega bastante chegando. a ver, Químico né? e mágico estão ali, né? Colocar um pouquinho mais. Ela chega chegando, exatamente. Vamos lá, isso Então, aí... como se fosse um composto de ferro, né? Como se fosse um composto de ferro, agora a gente tem... Vamos colocar um pouquinho de vitamina C? Fala, vamos precisar de muita vitamina C? Não. É a vamos colocar um laranja pouquinho. na feijoada. A laranja na feijoada. Vamos Imagina ver o que ele vai esse é o fazer. ferro que não tá assim como devia, sabe? Fala, olha, eu cheguei aqui, vou te preparar para você virar o ferro Espera. adaptado para hemoglobina. A gente vai colocar Tem que a fazer vitamina rápido, C já aqui. botou. Olha, Demora a vitamina muito. C Vai lá, está vai lá. aqui. né? Um, Então, dois, e aí? três, 1, 2 vai lá. e... Opa! É uma Imediato. Quer dizer, esse experimento mostra que a vitamina C realmente tem essa capacidade de alteração estrutural e que nesse caso vai ser super indicado mesmo, porque ela vai pegar o ferro 3, aquele que a gente viu das folhas escuras, e vai dar essa corrigida. E a gente consegue ver, não tão visual assim, mas dá pra ver aqui também. Vamos fazer? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente tem tubinhos de ensaio com o ferro 3 já dissolvido na água. Vocês vão perceber que ele é um pouquinho mais escuro. Quer que eu segure esse? Por favor, um desses dois aqui. É um desses dois. Esse Isso, aqui. obrigado. Olha a diferença que não é tão nítida, né, do ferro 3 pro ferro 2. Esse é aquele que já tá corrigidinho, fala, vai lá virar hemoglobina, vai formar o caminhãozinho aqui para poder carregar o oxigênio pelos tecidos. Então, o que a gente espera que aconteça ao colocar? Depois a gente compara, esse aqui é o nosso tubo Esse de aqui é controle. controle, eu vou segurar. Um pouquinho de vitamina C na solução Tchã, 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 tchã. que tem O ferro. o ferro 3. A vitamina C começa a corrigir, vamos dizer assim, né? Isso, ela Olha vai como já transformando. mudou um Aí, ó. pouquinho a cor em relação ao que aqui a doutora Ana segurou, o tubo de controle, e como ele começa a se aproximar desse daqui. Ele tá no meio do caminho, né? Olha lá, ó, Olha tá no lá. meio do caminho, tá A gente vendo? conseguiu encontrar uma tonalidade bem intermediária. É isso aí. Mas se a gente colocar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, No nosso lado, Um tiquinho, só mais um só mais um tiquinho. tiquinho. Só mais um Agora vai o tiquinho. limão, Só o mais um tempero. tiquinho. Então aqui a gente tem, esse é o nosso limão, né? A nossa limão. laranja, pegando a vitamina, pegando o ferro 3 das Das folhas saladas. mais escurinhas e fazendo a correção. Corrigiu, Olha lá, olha lá. Tá vendo? Transformou.
Química e Já cor mudou também tem tudo a ver, né? Química e Muito cor tem bem. tudo a ver. Olha, eu só tô vendo pelo lado muito positivo da liberação da feijoada desde que ela seja acompanhada da laranja. Olha, você tá uma nutricionista aqui, Começar a exagerar. Da laranja da feijoada. A laranja ali com a feijoada pode ser uma boa para quem tá querendo emagrecer. Emagrecer? Eu vou falar sobre isso agora, porque se você é uma dessas pessoas que quer emagrecer, uma pesquisa mostra que se você deixar de consumir 200 calorias por dia, você consegue perder alguns quilinhos. Agora você pode também queimar essas calorias de outra forma, fazendo ginástica, subindo e descendo escada, 200 calorias perdidas. Ou você queima as calorias ou você deixa de comer essas calorias. É o desafio das 200 calorias. A gente propôs esse desafio a algumas pessoas. Será que elas toparam? A Natália Irede foi conferir, vamos ver. Chegando aqui na casa da André e do Vinícius, olha, depois do casamento eles se uniram no ganho de peso. Juntos ganharam mais de 40 quilos. Vamos ver se eles topam a nossa proposta para mudar essa história. Faz 8 anos que os dois se conheceram. Estão casados há 4. Bom humor é a marca registrada do casal. Olha só o que o Vinícius respondeu quando eu perguntei sobre o primeiro encontro deles. E o que te chamou a atenção nela? Naquele dia. Não sei se pode falar assim, mas foi a bunda. Porque eu nem tinha visto ela nem de frente, na verdade, ela tava subindo a escada e tal. Naquela época eu também era mais magro, né? Tá me chamando de gordinha, olha isso. Verdade pra ele. Ele Fala pesava... como é que ele era. Ele tava todo esbelto, bonito, né? Porque não tinha nenhuma gordurinha aqui. Hoje tem uma gordurona aqui. No começo do namoro, eles levavam uma vida bem mais ativa. Toda semana eu fazia natação, eu fazia RPG, porque eu tenho um problema na coluna. E eu tinha uma vida super saudável, eu não me cansava. No casamento, olha só, estavam bem mais magros. Ela com 61 quilos e ele com 90. Mas aí veio a vida de casados e hoje eu já tenho colesterol alto, pressão alta, coisas que eu não tinha lá atrás, hoje eu já tenho. resultado. Hoje a Andréia está com 71, 10 quilos a mais. E o Vinícius, 115 quilos, um ganho de 25 em 4 anos. Por que vocês engordaram juntos? Pizza. Comer errado. Sanduíche. Ele adora comer essas besteiras, sanduíche, pizza, tudo que é gorduroso. E não faz atividade física, então você engorda mais. A bicicleta ergométrica continua firme e forte na sala, mas abandonada, coitada. Ela é um cabide de luxo. Ele coloca a bolsa, a mochila, o notebook... ela Sentar fica ali, pedalar, nada, ninguém. Acho que eu vou ter que anunciar ela, né? A preguiça desses dois de se mexer é tanta que o sofá da sala virou cama. A gente já chega cansado, toma um banho, pega uma pizza, assiste um filme e já deita, não precisa nem subir, né? É mais fácil, né? Vocês acabam dormindo aqui muitas vezes? Se dorme no sofá. E aí não tem nem que subir a escada? Não. E é justamente à noite que o bicho pega. Não dá vontade de comer uma fruta. É um negócio que à noite tá frio, você quer comer alguma coisa mais quente, não gelado. Mas programa pra vocês hoje em dia sempre envolve comida, né? Sempre. Sair pra dançar nunca mais. Não. Ele fala que ele tá velho. Bom, a conversa tá boa, mas bateu uma fome. Passa as honras da casa aí, vai, Vinícius. Boa noite. Eu queria pedir uma pizza. Qual sentido? Eu quero uma meia frango cheddar, aquela que tem frango, cheddar e bacon, e uma meia 3 queijos. Esse é o cardápio do jantar 2 até 3 vezes por semana. A pizza do dia tá a caminho. Até lá, que tal ir até a cozinha para tentar descobrir outras guloseimas? Aqui já tem doce. Tem bastante bala. Olha o tamanho desse Negócio de saco bombom. de bombom. Quase 1 quilo de bombom aí. Tem marshmallow, Bombom. licor. Ah, bombom de licor. Tem esses ovinhos. Eu adoro algodão doce, gente. Eu tenho uma máquina de algodão doce. Eu faço algodão doce. Tem que Gente, um mostrar a máquina detalhe, pra ela. não tem criança nessa casa, tá? Esse monte de doce aí. É nosso. Em
enquanto a pizza não chega. Essa vitamina vai saciando a minha fome. E finalmente chega a atração mais esperada, a pizza. Opa! Mas essa aí veio com uma carta para o casal, ou melhor, um desafio proposto pelo Bem-Estar. Nosso desafio é simples. Vocês terão que eliminar 200 calorias na conta do dia. O Vinícius deverá gastar 200 calorias com atividade física e a Andrea deverá cortar 200 calorias da alimentação. Depois de um mês, vamos ver o resultado. Você topa o desafio? Aguenta aí que amanhã a gente te conta se o Vinícius e a Andrea toparam o desafio. Tô louca pra ver. Não sem antes destruir a pizza, né? A gente tem pergunta da internet, vamos ver quem quer falar conosco. Fiz exame de sangue e a ferritina deu 4,30. Isso é grave? Sueli de Salvador. Sueli, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não saia daí que a gente volta logo.